Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui e dessa vez a gente vai trazer um case prático para você aprender como resolver um problema muito comum dentro do mercado de trabalho, que é o gráfico com eixo secundário. Beleza? Então a gente trouxe um case na prática aqui de um aplicativo de delivery para a gente entender uma aplicação real desse gráfico dentro da nossa rotina aí. Fechado? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Te vejo depois da vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui na Atuar a gente já tem mais de 4.000 alunos nos nossos cursos de Excel, de VBA e de Power BI. E além disso, a gente posta pelo menos 3 vezes por semana um vídeo de Excel, VBA ou Power BI. Então se você quiser receber 3 videoaulas aí gratuitas por semana, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque você não perde nada. O que vai acontecer contigo é, primeiro, você vai receber a notificação do vídeo. Se for um tema que você já conhece, você vai passar para o lado. Se for um tema que você quer ver, você vai clicar o vídeo e assistir. Então, basicamente, você não tem nada a perder. Então, clica no sininho aí e ativa as notificações e se inscreve no canal. Tranquilo? Para você praticar e fazer esse case junto com a gente deixou no link da descrição essa planilha aqui para você baixar passo a passo e você aprender na prática junto com a gente. Fechado? Então, vamos lá pro conteúdo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Imagina que a gente trabalha, né, em um aplicativo de delivery e o seu gestor, sua gestora, ela quer ver 2 indicadores em um mesmo gráfico. Então eu quero ter um gráfico só com 2 indicadores diferentes. Eu quero ver nesse aplicativo de delivery quantos pedidos foram feitos por mês no ano de 2022, beleza? Então eu quero ver todos esses pedidos que foram feitos no aplicativo e também qual foi a taxa de reembolso, ou seja, quantas pessoas estão pedindo e dessas que estão pedindo, quantos foram reembolsados. Então o que eu vou fazer aqui é, eu quero um mesmo gráfico em que eu tenho um volume muito grande de pedidos e uma taxa de reembolso que ela é em porcentagem. Então, qual é o desafio que a gente tem aqui na hora de colocar essas informações em um mesmo gráfico? Se você parar para ver, né, eu tenho aqui no como resolver, eu tenho aqui o meu número de pedidos, que ele tá em dezenas de milhares, e eu tenho aqui a minha taxa de reembolso, o meu percentual de reembolso, que ele tá aqui entre 1 e 2, 1 e 3%, né? E aí, cara, qual é o desafio disso aqui? Se você parar para ver e eu colocar, por exemplo, em um gráfico de coluna, aqui, como a gente fez, o que vai acontecer? Esse gráfico aqui, ó, não sei nem se dá pra você ver aí, mas tá muito pequeno, a gente deu até um zoom. Tem aqui a minha coluna azul, que ela é a minha quantidade de pedidos, e tenho a minha coluna laranja, que ela tá aqui, ó, muito pequenininha, não dá nem pra clicar nela direito aqui no nosso gráfico, ó, que ela é basicamente a minha taxa de reembolso. Então, sempre que você tem 2 gráficos que você quer colocar num só, e um gráfico está em uma escala muito menor do que a outra, você vai enfrentar esse problema aqui, que é a diferença ali entre as escalas. O número ele não consegue ser bem visto, ele não consegue ter uma visualização muito boa dos nossos dados, beleza? E a gente vai te apresentar como resolver esse problema com o gráfico de eixo secundário, que é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que é o gráfico de eixo secundário? Imagina só, um gráfico ele tem basicamente 2 eixos. Ele tem esse eixo aqui, né, que é o eixo Y, que representa os valores, e eu tenho aqui o eixo X, que é o meu eixo qualitativo, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, é o meu outro eixo que eu divido ali as minhas informações. Só que o que eu posso fazer? Eu posso criar um outro eixo aqui do outro lado, para eu apresentar uma ordem de grandeza em um eixo e outra ordem de grandeza em outro eixo. Ou seja, a gente vai começar a dividir esses eixos para que uma grandeza que está na dezena de milhares seja representada por um eixo e outra grandeza seja representada por outro eixo. Ficar assim, 2 eixos no meu gráfico e a gente conseguir ver as informações muito melhores. Beleza? Então, como que a gente vai resolver? A gente já deixou essa tabelinha feita aqui para você, tranquilo? Então eu tenho aqui o mês, número de pedidos e o percentual de reembolso. O que a gente vai começar a fazer aqui é o seguinte: a gente vai selecionar essa tabela toda. E para selecionar essa tabela toda, a gente vai pressionar o Ctrl T de tabela, ou seja, Ctrl T de tudo, de selecionar tudo. Ctrl T, então basta, se eu chegar aqui com Ctrl T fora dessa tabela e pressionar, ele vai selecionar a planilha toda, porque não tem nenhum dado perto da célula que eu tô. Então eu tenho que clicar em alguma célula aqui dentro dessa tabelinha e pressionar Ctrl T.
beleza? Depois, para eu adicionar um gráfico de coluna, você não precisa vir aqui em inserir, gráfico e etc. O que você vai fazer? Para você inserir um gráfico de coluna no Excel, depois de ter apertado Ctrl T, você vai pressionar aí Alt F1. Ou, se no seu teclado, né, o F1, precisa de alguma tecla para você colocar aí e adicionar as teclas de função, você vai pressionar Alt, Fn e F1, beleza? Então, Alt F1 ou Alt Fn F1 já insere aí o gráfico de coluna. E aí, o que eu posso fazer? Para esconder aqui esses meus números, eu posso chegar aqui e clicar bem na pontinha aqui do gráfico. Se você clicar aqui no meio, ó, pode selecionar algum elemento, alguma coisa assim do tipo, e não é muito legal. Então sempre clica na pontinha aqui do gráfico, clica e arrasta para ficar aqui, ó, em cima dos números, beleza? E aí a gente vai começar a formatar esse gráfico e entender como que a gente pode trocar o eixo aqui. Vamos lá! Título do gráfico, eu vou colocar 2 cliques aqui, ó, então eu clico uma vez, clico mais uma vez, e aí eu vou colocar número de pedidos versus percentual de reembolsos, beleza? Então, número de pedido versus percentual de reembolsos. E aí, para eu confirmar essa alteração no gráfico, se eu der um Enter, ó, ele cria uma linha no meu título. Não é isso que eu quero. Então, eu vou clicar fora desse gráfico e depois, para selecionar esse gráfico de novo, eu vou clicar bem na pontinha aqui. Beleza? Não clica aqui, ó, porque se você clicar perto aqui do gráfico, ó, pode ser que você selecione a parte de dentro só. Dica aí para você mover gráfico, selecionar, clica sempre na pontinha dos gráficos para ficar mais fácil. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode fazer de tirar essas linhas de grade aqui. Então como é que eu tiro essas linhas de grade para o nosso gráfico ficar mais clean, mais fácil? Posso vir nesse maisinho, não sei se você sabe, mas esse maisinho tem muita coisa aqui dentro do Excel. Então eu clico nesse maisinho e aí eu já tenho aqui, ó, linhas de grade. Eu posso simplesmente tirar as linhas de grade, eu posso desmarcar essa linha de grade aqui. Show de bola! Então já tenho aqui o meu primeiro eixo, já tenho aqui embaixo, né, o meu segundo eixo, aqui o meu eixo X, e agora eu vou adicionar o meu eixo secundário. Então o que eu vou fazer? Vou recolher esse maisinho, beleza? Então, ó, recolhi esse maisinho aqui, clico com o botão direito na coluna que tá aqui, tá? Então, ó, botão direito, e aí depois eu venho aqui em alterar tipo de gráfico de série. Então cliquei aqui nesse cara, show de bola, vou chegar um pouquinho pro lado para ficar melhor para você ver aqui. E agora eu tenho 2 tipos de gráfico. Eu tenho aqui número de pedidos, que ele é uma coluna, realmente uma coluna aqui. E eu tenho também esse cara aqui, ó, percentual de reembolso, que eu não quero fazer uma coluna. E aí eu posso trocar. Se eu chegar aqui, ó, em coluna agrupada e abrir essa setinha que tá aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu posso trocar aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, esse gráfico aqui de linhas com marcadores. Olha só que maneiro. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer uma linha aqui pra gente. E aí os marcadores são essas bolinhas que estão aqui, ó. Se eu chegar aqui e marcar só a linha, fica sem bolinha aqui, ó. Então eu vou deixar linhas com marcadores, beleza? Só que tá lá embaixo ainda, né? Tá feio. Então o que eu posso fazer? Eu posso marcar aqui, ó, eixo secundário. E aí olha só o que vai acontecer. Se você reparar, olha só, o meu gráfico de laranja aqui, ele tá sempre constante lá perto do zero, porque ele tá em 1%. Então quando eu clico no eixo secundário, olha o que aconteceu. Ele trouxe um outro eixo, ó, que foi de 0 a 2%. E olha como é que a minha linha tá. Maneiro. Então o que eu vou fazer? Vou dar um OK. E aí o meu gráfico ele já foi feito aqui. Tranquilo? Vamos lá! O que você pode fazer para você melhorar ainda mais o aspecto desse gráfico? Você pode colocar quantos reembolsos foram feitos em cada mês, né? Você pode colocar o percentual aqui em cada parte dessa linha. Então, como que a gente vai fazer para a gente colocar o percentual nessa linha aqui e etc? Lá no maisinho vai funcionar de boa pra gente, ó. Então eu vou clicar no maisinho. Tá vendo que eu tenho aqui um cara chamado rótulos de dados? Eu posso clicar aqui no rótulo de dados e calma que a gente já vai resolver esse problema aí, beleza? Se você curtiu até agora, se você tá gostando da aula, se você já aprendeu alguma coisa nova, deixa o like aí e se inscreve no canal porque você vai receber pelo menos 3 videoaulas como essa aqui toda semana, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora é, esse gráfico aqui tá feio demais, né? Não dá pra ver nada, os números estão todos bagunçados e a gente entende isso. Então primeiro a gente vai tirar aqui esse maisinho, então eu cliquei aqui nesse maisinho e aí vou arrastar um pouquinho, ó. Se você quiser arrastar o tamanho do gráfico para o lado, você pode clicar e arrastar aqui, ó, sempre nessas bolinhas que ficam na borda, ó.
deu uma melhorada, mas está longe ainda de dar o ideal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai montar, por exemplo, né, tem um aplicativo que é muito famoso aí de delivery, né, no Brasil todo, que a cor dele é vermelha. Então a gente vai fazer o gráfico aqui em vermelho como se fosse desse aplicativo, beleza? A gente pode fazer o seguinte, eu posso vir aqui, primeiro, clicar nessa barrinha, né, nessa barrinha em vermelho. Sempre que eu quiser formatar essa coluna aqui, eu vou clicar com o botão direito. E aí, tá vendo que ele está selecionando todas as barras? Eu vou chegar, vir aqui no preenchimento, e aí eu vou colocar um vermelho bem clarinho. Como que eu faço para colocar um vermelho bem clarinho que não tá aqui? Vou lá em mais cores de preenchimento, e agora, ó, eu vou selecionar aqui, ó, no personalizar, ou aqui, ó, eu vou selecionando as cores que eu quero. Então, posso colocar esse vermelho aqui, você pode escolher basicamente a cor que você quiser, tá? Então você pode escolher esse vermelho aqui, eu escolhi esse vermelho mais pro rosa aí e tal, mas não tem problema nenhum, ó. Eu escolhi esse cara aqui, vou dar um OK. E aí, ó, já tá em vermelho a nossa coluna. Se você quisesse escolher uma cor que não tá aqui, eu vim com o botão direito, preenchimento, e tenho aqui mais cores de preenchimento ainda. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui ainda, ó, em personalizar. E aí em personalizar eu consigo fazer mais claro ainda, ó. Vou selecionar aqui e aí você pode colocar da cor que você quiser aí, tranquilo? Então, coloquei aqui mais claro ainda, vou dar um OK. E aí, ó, beleza, eu já tenho essa cor aqui da minha barrinha. E aí essa linha, eu posso clicar na linha que tá em laranja com o botão esquerdo do mouse, né, para selecionar a linha, ó. E aí repara, antes estava assim, ó, todas as barras selecionadas, né, as colunas. Quando eu clico na linha, em cima da linha, uma vez só, eu tô selecionando a linha toda. Então, botão direito agora em cima da linha, beleza? E aí em estrutura de tópicos, que é o gizinho de cera que tá aqui, eu vou deixar um vermelho bem forte aqui, ó. Então deixei um vermelho bem forte, aí ele vai marcar a linha desse vermelho. E no preenchimento, se eu colocar esse vermelho que tá aqui do lado, ó, em cores padrão, ele deixa a bolinha nesse vermelho, ó. Então se eu colocasse em azul aqui, por exemplo, ó, a bolinha viria em azul, ó. Se você quiser, você pode deixar ou no vermelho, ou eu acho que vai ficar maneiro também em cinza, ou em branco, que é a segunda cor aí desse aplicativo, ó. Então acho que o cinza ficaria melhor. Vou colocar aí um cinza pra ficar maneiro também, ó. Beleza, então já formatei a carinha ali do meu gráfico. Repara, se você tirar esse gráfico, esse eixo daqui, ó, então como é que eu fiz aqui pra desselecionar aqui essa linha? Cliquei fora do gráfico. E aí o que você vai fazer? Se você quiser tirar esse eixo do meu gráfico, não faça isso agora, tá? Não faz isso. O que eu vou fazer? Eu vou dar um delete aqui, ó. Ele voltou tudo ao normal. Não é isso que eu queria. Então, sempre que tu quiser fazer um gráfico com eixo secundário, tem até um jeito de você tirar os eixos aqui, mas qual é o jeito mais fácil, na nossa opinião? Você clica aqui, e aí você pode fazer agora, beleza? Você clica aqui, e aí você vai vir na página inicial, veio aqui no Azinho, ó, e aí você vai pintar essa fonte de branco, tá? Então, ó, cliquei no eixo, página inicial, vim aqui no Azinho, ó, da fonte, cliquei aqui e, pum, pintei de branco. Com o próximo você vai fazer a mesma coisa. Então, ó, cliquei aqui no eixo do lado, pintei ele de branco, e aí você consegue ter os dois eixos ali sem problema. Vou arrastar um pouquinho o gráfico pra cá, maravilha. Agora, como é que a gente resolve esse problema aqui dos nossos rótulos, que estão todos ali emaranhados e tal? Sem problema nenhum. Você vai chegar aqui, clicar nesse eixo aqui, tá? Então, ó, cliquei nesse rótulo, perdão. Cliquei ou no 18.000 ou no 17.000. Botão direito do mouse. E aí você vai vir aqui, ó, em formatar rótulo de dados. Cheguei aqui pro lado para ficar um pouco melhor para você. E agora a gente vai vir aqui, ó, em base interna, tá vendo? Ó, em posição do rótulo, eu tenho aqui do meu lado base interna. Você vai clicar aqui, ó, em base interna. E aí o que acontece? Todos os rótulos foram para a base interna. Olha só que maneiro. Você tem todos os valores ali de forma fácil e rápida. Uma outra coisa que a gente acha válido aqui na Atuar é você destacar por cores. O que é informação de um e o que é informação de outro. Então o que a gente pode fazer? A gente pode botar um negrito aqui nesse cara. Então, ó, coloquei um negrito. E aí vou aumentar um pouquinho o rótulo aqui, ó, só para ficar bonitinho, ó. Então, no mês de janeiro teve 13.194. No mês de fevereiro teve 10.000. E aí, se você quiser trocar a cor dele também, você pode vir aqui nesse azinho e deixar um cinza um pouquinho mais claro, se você quiser, ou deixar ali perto do preto, ó. Dá pra fazer também, você que escolhe. Então, a gente deixou normal aqui o rótulo. E aí, como é que eu vou fazer com os eixos aqui da parte de cima? Vou clicar nesses eixos, então nesses rótulos, perdão, ó, qualquer númerozinho que esteja representado por essa linha, tranquilo? Então eu vou clicar aqui nesse cara, e aí o que a gente pode fazer com esse gráfico também é o seguinte, eu posso trocar a fonte dele, tá vendo que o 1,58 aqui, ele tá muito perto do rótulo, não é isso que eu quero?
eu posso chegar aqui e trocar, além disso, eu não coloquei, né, os rótulos da coluna para baixo, eu posso colocar os rótulos da linha para cima. Então, olha só, em posição do rótulo, eu posso marcar, ao invés de à direita, eu posso marcar acima. Olha só que maneiro como é que fica. Ah lá. Todos os números foram para cima da linha, então eu selecionei muito bem o meu gráfico. A parte de cima dos números são só o que fica em cima da linha, são os números referentes à linha, e o que fica abaixo da linha são os números referentes à coluna. Olha só, fica muito melhor a visualização de dados assim, certo? Beleza, coloquei todo mundo acima, e agora eu vou formatar esse eixo aqui, esse rótulo aqui do jeito que eu quero. Uma dica boa assim também, que geralmente faz uma visualização de dados boa, é o seguinte, colocar o rótulo da cor da linha. Então olha só que maneiro. Você pode vir aqui, ó, no Azinho, dentro da página inicial, e você colocar o rótulo aqui, ó, cores padrão, ó, usei esse vermelho escuro. Se você quiser colocar em negrito, você pode pressionar Ctrl N, que aí você já coloca em negrito, e aí eu aumentaria um pouquinho aqui esse rótulo, ó. Olha só como é que fica maneiro, ó. 1,24, 1,88, 1,22. O que dá pra gente fazer ainda? Dá pra gente clicar aqui nesse gráfico. Então eu já tenho, pô, olha a diferença do gráfico que estava antes para esse gráfico aqui. Não tem nem o que falar. E aí, repara só, tá vendo que esse gráfico aqui, ele tá com uma linha aqui que não faz tanto sentido, né? Então eu vou clicar nesse gráfico aqui, lembrando, sempre na pontinha, tá? Então, ó, pontinha aqui, formatar, né? Lá no canto superior direito. E aí, em contorno da forma, eu vou tirar esse contorno. E aí, olha o que vai acontecer. Ele já ficou aqui sem nada. Mas você pode fazer o seguinte também. Além de contorno da forma, você pode vir aqui em efeitos de forma, sombra, e colocar aqui, ó, sombra externa. Olha só como é que vai ficar. Ele vai ficar como se fosse em 3D ali, com um relevo ali na tua planilha. Bem melhor do que aquele contorno normal só que a gente tinha ali. E para facilitar, o último toque que eu daria aqui nesse rótulo é o seguinte, ó. Eu clicaria aqui nesse rótulo que está aqui embaixo e colocaria um separador de milhar aqui, ó, para ficar bem mais fácil de ver. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, cliquei no rótulo, e aí, ó, vou descendo e eu tenho aqui a parte de número, ó. Clico aqui em número, depois eu venho aqui em categoria, vou trocar para número, e aí, repara só, vai ficar com um monte de casa decimal. Posso colocar aqui, usar casas decimais 0, ó. Na hora que eu der um Enter, eu já tenho ali os meus números. Se você achar que o teu número tá brigando um com o outro, você pode vir aqui e diminuir ele um pouquinho, ó. Ah lá, ficou bem melhor, ficou espaçado, com um separador de milhar, a gente consegue ver passo a passo aí dentro do nosso gráfico. Fechado? Então, cara, essa aula aqui foi o eixo secundário. Então a gente saiu desse gráfico aqui para esse gráfico aqui, com, assim, a visualização de dados muito boa, entendendo as informações de forma clara, muito melhor do que você apresentar um gráfico desse estilo aqui. Fechado? Então, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Deixa o like e se inscreve no canal para que você receba videoaulas como essa aqui toda semana. E além disso, se você está batendo cabeça aí no Excel, precisa aprender para se destacar no mercado de trabalho, para ganhar aquela promoção que você espera, para passar numa vaga que você quer, a gente tem aqui o nosso curso completo na descrição, que é um método desenvolvido aqui pela Atuar, que é um mapa do Excel. É um curso com mais de 32 horas, focados 100% em fazer com que você use o Excel para se destacar no mercado de trabalho. Então, lá você vai encontrar desde o básico até o nível avançado, gravação de macro, dashboards, 7 provas de processo seletivo para você aprender a fazer teste de Excel e passar nas vagas que você quer. Tudo passo a passo. Então clica no link da descrição que você vai ver a quantidade de horas, quanto é o valor do curso, como que funciona o suporte, certificado e etc. Então, clica lá no link e eu te vejo na próxima página aqui te explicando um pouco mais do nosso curso. Fechado? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço!